há, o que eu estou dizendo, dentro de cada um de nós, uma criança que habitualmente foi ferida, machucada. E como ela não é vista, porque a gente não se olha, a gente tem uma relação muito fugaz conosco mesmo, ela faz um processo de governança dominando o nosso psiquismo adulto. E a gente age infantilmente, inadequadamente, incapazmente, como uma criança faz, muito embora sejamos um adulto, tendo atitudes bizarras, experimentando vícios, relações interpessoais complicadas. Não conseguimos ir na frente no mundo, na relação profissional ou amorosamente, e não damos-nos conta de que não é por causa do obsessor, não é por causa dos astros, não é por causa do mal olhado, não é por causa da mãe, do pai, simplesmente, como a gente quer supor, do ponto de vista genético. Não, nós não vamos à frente, porque nós não conseguimos ainda estender os braços para a criança que deveria receber o nosso colo. É a criança que está dentro de nós mesmos. Se nós não conseguirmos atender a nossa criança, nós não vamos atender adequadamente ninguém. Ninguém ama o próximo se não amar o próximo mais próximo de nós mesmos, que é a nossa criança interna. Ninguém ama o seu filho plenamente, ou grandemente, ou profundamente, se não ama plenamente, profundamente, o seu bebê interior, o seu menino interno, a sua menina interna. Essa realidade, que está posta aqui de uma forma simbólica e que nós vamos tratar nos próximos encontros, ela é o desafio de alguém que quer encontrar-se consigo mesmo e estabelecer a sua relação de auto-amor. Enquanto nós não conseguimos nos amar, nos acolhendo o menino e a menina interior, machucado, lesado, nós não lograremos estabelecer relações suaves, doces, eficazes, afetivas, profundas com o próximo, com a mãe, com o esposo, com o filho, não conseguiremos. E ficaremos culpando o vizinho, os obsessores, o demônio, os astros, a cultura, o governo, e vamos ficar continuando alheio a si mesmo. Então, para encerrar esse nosso primeiro encontro, eu vou dar um exemplo só do Armênio. Armênio era uma criança que cresceu ferida e modelou um homem que nos mercados do Oriente Médio tomava do chicote e, na posição de um fiscal, adorava depreciar aqueles que faziam o seu comércio nas feiras de então. E quando ele encontrava alguém cometendo alguma falha, manuseava o seu chicote e açoitava as pessoas, e por ser uma autoridade, Armênio era respeitado, mas profundamente odiado porque ele era cruel. Armênio mantinha-se firme, mantinha-se com a sua postura de autoridade autoritária, sempre inquebrantável, e tinha dentro de si uma crueldade que espumava quando ele concretizava nas agressões em direção àqueles que lhe desrespeitavam ou que tentavam fraudar o comércio, as regras do comércio. Num dia, ele açoitou uma mulher porque, chamando a atenção de um outro que tinha cometido uma falta, a mulher o enfrentou e disse que ele era um homem cruel. E ele sabia que ele era um homem cruel. E ele deu com seu chicote, pregueado com ferro, tanto na mulher, a mulher caiu sangrando, e quanto mais ele dava, mais ele descarregava o seu ódio. A população, tomada do estrangulamento, de um sofrimento que se multiplicava, resolveu pela primeira vez reagir. E começaram a gritar e a atirar pedras, paus. E à medida que faziam isso, parece que o seu corpo era insensível, como é o corpo dos psicopatas. E ele continuava seguindo como se nada tivesse acontecido. Então as agressões foram se multiplicando,
e ele simplesmente foi linchado pela população. Via-se fora do corpo, trazendo as marcas de uma vida difícil de que ele tinha vivido. E olhava o corpo como o final de uma história, com uma relativa indiferença, aquele corpo que ele nem reconhecia como tendo sido dele próprio. Tal era o seu estado de desequilíbrio mental. Depois de algum tempo, acolhido pelos espíritos e levado para o mundo espiritual, para o tratamento necessário, ele teve ensejo de poder recuperar o que foi a sua própria história quando um homem molambento quase, triste, sem dizer nenhuma palavra, se aproximou dele e ele reconheceu era o seu pai. E ele começou a chorar vendo seu pai. Ele já tinha recuperado as informações. O pai lhe era a referência de vida. Fixava-se no pai. Mas o pai era um homem agressivo, bruto. E ele, por amor ao pai, se associou ao pai, que, com seus conflitos internos, quando ele tinha 8 anos, abandonou a família e foi embora, dizendo que ia encontrar trabalho, e nunca mais voltou. Associou-se a uma outra companheira, criou outros filhos, e Armênio, com 8 anos, foi crescendo, tendo o pai como seu ídolo, mas também como a sua grande falta, em razão da carência que ele sentia. Era tal a identificação com o pai, que ele foi seguir a mesma profissão do pai, mas por nunca ter admitido ter sido abandonado pelo pai, ele cresceu levando com ele o pequeno Armênio de 8 anos, machucado pelo abandono. Não há dor pior para uma criança do que o abandono. E ele então deixava extravasar o abandono do pai na raiva que ele sentia do próprio pai, exercendo a profissão do seu pai, que era o seu ídolo, e fazendo exatamente o que o seu pai fazia, como muitos de nós fazemos, criticamos os nossos pais e repetimos os padrões de comportamento, incluso aqueles que criticávamos quando éramos mais jovens, e fazemos do mesmo jeito, as mesmas coisas negativas. Assim fez Armênio. Fez da profissão o seu movimento de identificação para colocar o seu ódio por ter sido abandonado. Não era ele, era uma criança ferida, que dominou um adulto e aos 40 anos desencarnou, linchado por um povo que cansou-se de ser escravo nas suas mãos. Ao sair do corpo, vendo seu pai, ele dizia: pai, a nossa história poderia ter sido diferente. O pai não disse nada. Às vezes o silêncio é a palavra mais exuberante, mais sonante que pode ter. Apenas ficou calado, trazido que foi por espíritos amigos, e depois levado do jeito que chegou, guardando o mesmo silêncio. Armênio, nesta encarnação atual, é alguém que ainda lida com essa história, precisando atualizar. Uma criança ferida de uma outra existência, que tiranizou um adulto, inviabilizou grandemente uma encarnação, e que não foi resolvido, porque não resolve. O mal com o mal não se resolve. Ainda hoje, precisando contemplar não só a criança do aqui do agora, mas a criança do lá e então, na posição de um adulto que se transformou num ser cruel e que ainda hoje baba para a vida atual, gerando desconforto e dor.